Olá, quinto ano, vamos para mais um conteúdo de matemática, falando sobre números compostos e números primos. Vamos lá. O que são números primos? O número primo é aquele número que só pode ter dois divisores, o número 1 e ele mesmo, tá? Então, ele só pode ser divisível por dois números, o 1 e ele mesmo. Números compostos é aquele número que é maior, tem que ser maior que 1 e ter mais de dois divisores. Vamos observar aqui. Divisores, Vamos observar que a letra D representa os divisores do número. Vamos ver a tabelinha dos números primos, de alguns primos. Divisores do 2, o 1 e o 2. Divisores do 3, o 1 e o 3. Divisores do 5, o 1 e o 5. Divisores do 7, o 1 e 7. Observe que os divisores dele é o 1 e ele mesmo. Vamos agora para os números compostos. Lembrando, os compostos têm que ser maior que 1 e mais de dois divisores. Divisores do 4, o 1 e o 4, e o 2 também. Divisores do 6, o 1, o 2, o 3 e o 6. Divisores do 8, o 1, o 2, o 4 e o 8. E os divisores do 10, o 1, o 2, o 5 e o 10. Observe que os números, passam de mais de dois divisores. Muito bem, então são chamados de compostos. Já os primos só possuem dois, o 1 e ele próprio. Vamos agora conhecer algumas regrinhas, algumas curiosidades dos números. Por exemplo, o número 1. O número 1 não é primo. Por quê? Pois ele é um único número, então ele não pode ser primo, porque ele só tem um divisor, tá? O número 0. O número 0 não tem primo, Nem é composto também, pois tem infinitos divisores. Observem aí o exemplo. Já o número 2, ele é o único número par que é primo, porque ele possui dois divisores, o 1 e ele próprio. Vamos agora conhecer um número chamado de número primo entre si. Por que será que ele é chamado assim? Quando dois números têm o 1 como único divisor comum, então ele recebe o nome de primos entre si. Observem, que aqui tem o numeral 1 e aqui também tem o numeral 1. O divisor de 12 possui 1 e o divisor do 25 também possui o numeral 1. Então, esse número 1 é chamado de primo entre si. Vocês irão resolver, a página do livro, página 45, e, estudar mais um pouquinho, o conteúdo para reforçar. Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a diferença entre os números primos e os números compostos. Bom, qual a diferença então entre números primos e números compostos? Para ser um número primo, este número só pode ter dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Então ele só pode ser divisível por dois números. Eu vou indicar um vídeo aqui em cima para vocês, que já tem aqui no canal um vídeo que fala só sobre os números primos. Bom, e os números compostos? Para ser um número composto, tem que ser um número maior do que 1 e ter mais de dois divisores. Então, nós temos aqui alguns exemplos e eu vou explicar para vocês. Então, aqui, números primos. Eu tenho os divisores de 2. Quem são os divisores de 2? O número 1 e o próprio 2. Então, a partir do momento que o número tem apenas dois divisores, o número 1 e ele mesmo é um número primo. O número 3. Quais são os divisores de 3? Então, esse D aqui indica os divisores. Quem são os divisores de 3? O número 1 e ele mesmo. Quem são os divisores do número 5? O número 1 e ele mesmo. Quem são os divisores de 7? O número 1 e o próprio 7. Quem são os divisores de 11? O número 1 e ele mesmo. Então, para ser um número primo, só pode ter dois divisores, o número 1 e ele mesmo. Já os números compostos, eu tenho aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, o número 4. O número 4, quais são os divisores de 4? Então, esse D aqui de divisores, tá? Quais são os divisores de 4? O 4 pode ser dividido por 1,
o 4 pode ser dividido por 2 e o 4 pode ser dividido pelo próprio 4. Então, aqui eu tenho os divisores do número 4, ou seja, são os números pelos quais eu posso dividir o número 4 e ter resultado exato. Então, os divisores de 4, 1, 2 e 4, o 4 é um número maior do que 1 e possui mais de 2 divisores. Possui mais de 2 divisores é um número composto. O número 6. O número 6 pode ser dividido por 1, o número 6 pode ser dividido por 2, o número 6 pode ser dividido por 3 e o número 6 pode ser dividido por ele mesmo. Porém, o número 6 possui mais de 2 divisores, portanto, é um número composto. O número 8 pode ser dividido por 1, o número 8 pode ser dividido por 2, o número 8 pode ser dividido por 4 e o número 8 pode ser dividido pelo próprio número 8. Então, se nós observarmos, quais são os divisores do número 8? 1, 2, 4 e 8. Possui mais de 2 divisores? Possui. Possuindo mais de 2 divisores é um número composto. O número 10 pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 5 e pode ser dividido por ele mesmo. Também um número composto. O número 12 pode ser dividido por 1, pode ser dividido por 2, pode ser dividido por 3, pode ser dividido por 4, pode ser dividido por 6 e pode ser dividido por ele mesmo. Então, a partir do momento que o número possui mais de 2 divisores, onde a divisão deste número dá exata, então significa que é um número composto. Então, para ser um número primo, o número tem que possuir apenas 2 divisores, o número 1 e ele mesmo. E para ser um número composto, a partir do momento que o número for maior do que 1 e possuir mais de 2 divisores, é um número composto. Bom, pessoal, espero que o vídeo tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se você gostou, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigada. Até o próximo vídeo, a próxima dúvida.